Olá, boa noite. Estamos na última sexta-feira de março. Se há um mês alguém dissesse que o mundo precisaria parar por causa de um vírus, você acreditaria? É provável que no futuro, 2020 seja lembrado pela mais veloz e impressionante mudança de comportamento da história. As maiores cidades do mundo paralisadas, ruas em silêncio. Não importa onde, neste momento, somos quase 2 bilhões de pessoas trancadas em casa à espera do final desta pandemia. Mas quando ele vai chegar? No Globo Repórter, as 4 semanas que transformaram o planeta, os mais ameaçados foram os primeiros a criar uma nova rotina. Copacabana. O bairro mais idoso do Brasil está com medo. Dona Lulu, 85 anos, é mais uma entre tantos em isolamento domiciliar. Não tem condições. A idade que eu tenho, se eu me expor, como é que vai acontecer? Qual foi o momento que a senhora entendeu que havia esse perigo? Eu acho que logo no início, porque eu gosto muito de ler. Então, estou sempre a par das coisas, né? Registramos a nova rotina com câmeras instaladas no apartamento onde ela mora há 6 anos. Escolhemos um lugar ao ar livre para conversar com Dona Lulu. Ela e nós estamos atentos a todos os cuidados desde o começo de março. Bares, restaurante, lugares fechados e com muita gente. O que aconteceu? Transmissão. Mas a senhora continua indo? Não, absolutamente. Que tristeza não poder abraçar esta senhora de 85 anos, como fizemos há 2 anos e meio. Boa tarde. Boa tarde. Vamos que invadir sua praia. Foi um prazer. Como vai? Tudo bem? Obrigada. Tudo bem, meus colegas? Prazer. Hoje, sem poder receber visitas, é ela e a televisão. Ela acompanha tudo o que está acontecendo e já tomou várias decisões para se proteger. Eu que sou católica, eu não fui à missa domingo, não preciso dizer mais nada, né? Porque a igreja é cheíssima. Eu falei, não, liguei a televisão, vamos assistir a missa na televisão. Ela que sempre comia fora, agora tem que enfrentar a própria comida. E a senhora agora cozinha, está dedicada à cozinha. Boa comida? Péssimo. Um dia sai salgado, um dia sai arroz mais cru, sai... É aquilo que não sabe cozinhar. Quer dizer, a popular Dona Lulu, de 3 anos atrás, ficou no passado. Meu filho, Vamos. tudo já? E agora, quando a senhora encontra com pessoas, pode ter a mesma liberdade de abraçar, de beijar? Agora não. Agora é o pezinho e o cotovelo. O tradicional sambinha no bar perto de casa, nem pensar, faz muita falta. Ela está louca para voltar, mas o momento é de proteger a todos. Esse isolamento a incomoda? Sinceramente. Eu não vou dizer que não incomoda, incomoda. Porque dá vontade de eu descer, sair, ir lá na Atlântica, dar uma volta, fazer minha ginástica, eu não posso fazer. Isso incomoda. Mas vamos respeitar. E não é para mim, é para todos. A generosa Dona Lulu se preocupa mesmo é com quem tem, além do vírus, outras ameaças batendo a porta. Pessoal, pequeno comerciante, Pois é. os barraqueiros da praia vivem daquilo. Eu tenho uma amiga que até é madrinha do nosso grupo. Ela tem um marido e 5 filhos dentro de casa. Vai viver de quê agora? Conforme vimos a cidade esvaziar, quem luta dia após dia para levar o sustento para casa, viu a renda minguar. O isolamento social é, até o momento, a única arma que a humanidade tem contra a pandemia.
Numa sociedade como a nossa, brasileira, né, que é gregária por natureza, né, ela torna esse desafio ainda mais complexo e mais difícil. Por isso é que nós conclamamos, nós médicos pedimos que as pessoas, a sociedade, acredite no que nós estamos dizendo. O que nós estamos dizendo não é um desejo, nem um arbítrio nosso, é alguma coisa que foi demonstrada cientificamente que é a arma mais eficaz para controlar a transmissão da epidemia. Lígia, professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, está tendo que se acostumar com uma nova rotina em casa. Dispensou a diarista, que trabalhava para ela havia 15 anos. Eu tive que fazer isso, passar pano no chão, essas coisas de lavar louça, né, enfim. Até 2 semanas atrás, este serviço era de outra Lígia, a diarista. As duas estão em isolamento social. Oi, e aí? Oi, Como é que estão as coisas por aí? tá calmo, tá tranquilo. Tá tranquilo? E sua mãe? Tá bem? Bem, minha mãe também tá bem. Lígia, a patroa, faxina a casa para que Lígia, a diarista, possa ficar em casa. A diarista mora em Santa Amélia, município de Japeri, estado do Rio. Teria que pegar um ônibus de casa até a estação de Engenheiro Pedreira, trem até a Central e depois um ônibus até o Cosme Velho, no Rio. Com imunidade baixa por causa de um tipo de anemia, a diarista tem risco aumentado, assim como a mãe dela, que mora com ela, e a idosa. Ela ainda não está convencida do problema. Ela ainda não tá não, dona Lícia. Sei. E eu fico para por causa das meninas, eu fico com medo assim, de falar não e ela achar que eu tô proibindo as meninas de vê-la, né? Mas não é de vê-la, é porque corre perigo, né? A Ayane até fez essa, foi terça fez um bolo de limão. Ai, E é mesmo, é? Oba. estão aprendendo culinária. Sei. Tem uma que já está dando os livrinhos que a senhora deu. Ai, sabe? que legal. Esta relação tão próxima fez a patroa seguir pagando a diária de Lígia como se ela estivesse trabalhando. Essa situação não é uma decisão sua, é uma necessidade do que a gente está vivendo. E aí eu tenho que manter esse compromisso contigo. É muito bom, porque eu sempre falo que vocês não são meus patrões, vocês são meus amigos. E nessa situação, é uma cuidando da outra. Então, eu me sinto muito especial. E não tem como falar. Esse coronavírus, ele está colocando isso, né? Que não adianta só eu ter cuidado comigo e com a minha casa. Se eu não tenho um cuidado com a coletividade, e aí também se não tem essa coesão social, né? Uma ação coletiva, conjunta, pensada, coordenada, não adianta. Essa epidemia, eu diria, ela mostra a enorme concentração de renda e diferença social no Brasil. O que vai fazer a diferença é chegar a essas pessoas condições de que elas tenham água para lavar a mão e para tomar banho, máscaras para se proteger, sabão líquido para essas questões. Então, assim, isso é muito importante. Conhecemos o Sr. Ramos há 5 anos. As feiras, atividade essencial, seguem funcionando. Se a população se conscientizar direitinho, não vai faltar comida para ninguém. Só o pessoal se conter um pouco. Parte da produção de Sr. Ramos e da mulher é própria, vem desta horta. Com esses legumes e verduras, eles criaram e educaram 4 filhos. Pedro ainda trabalha na feira, mas está formado em educação física. Mas nesta feira, tem uma pessoa que está fazendo falta. Dona Lena, mulher do Sr. Ramos, não pôde vir. Eu procuro nem trazer ela para a feira porque a imunidade dela é um pouco baixa, entendeu? Aí eu procuro deixar ela mais em casa, preservar um pouco, né? Porque aquele negócio, se você não preservar o que tem, aí preservar quando perde não adianta. Depois de 36 anos juntos, trabalhando juntos, criando os filhos, agora a Dona Lena está isolada em casa. Sem poder ir na feira que tanto gosta, como mostramos há 6 anos. Tava com saudade de você, meu amor. Como é que tá os filhos? Quando ela não vem, a gente sente uma falta muito grande dela. Em casa, Dona Lena também sente falta da feira. E dos 3 netos, então...
Contatos só por telefone. E de repente chegou, pá, afastou as pessoas que a gente ama, a minha, a sua, a dele, a de todos, afastou todo mundo. E a gente ficou, meu Deus, e agora? No domingo passado, o aniversário do Murilo, filho do Pedro, foi assim. Só uma pizza com pai e mãe. Não teve festa. 6 anos do meu pequenininho não teve festa, mas ele entendeu. Ele tem uma cabecinha muito boa, é um menino assim com a sabedoria abençoada. Sabedoria que certamente vem da avó. Esta mulher que fugiu da seca na Paraíba e morou num barraco ao lado da horta, sabe a importância da solidariedade num momento como este. Quando você vai no mercado, você quer trazer tudo de uma vez, comprar álcool gel. E as outras pessoas que vão lá querer comprar. Se a gente pensar só na gente, como é que vai ficar o Brasil, o país todo? São Paulo. O trabalho sempre foi nosso maior orgulho, nossa mais perfeita tradução. Visível nas nossas ruas, nas nossas esquinas, no rosto da nossa gente. E de uma hora para outra, um inimigo invisível roubou nossa identidade. Seis e meia da manhã. Olá, bom dia. Na estrada de terra, Nilce vai apreensiva, mas ainda com esperança de que a vida dela continue a mesma. Nilce é só mais uma trabalhadora que vai se misturando a tanta gente que precisa atravessar a cidade para chegar ao trabalho. Nesse dia, o metrô seguia cheio. Uma sensação estranha pairava no ar, por causa desse vilão que ninguém vê, mas que todos sabem que anda solto pela nossa cidade. O álcool gel entra e sai das bolsas. Não são nem 8 da manhã e a Nilce pega a terceira condução. Nem a chuva lá fora é capaz de parar o trânsito e o ônibus, que segue quase vazio. Um vazio que enche de medo. Quem só ganha dinheiro quando tem gente circulando em volta. A Nilce faz a unha de 8, 9 clientes, num dia de bom movimento. Ontem foram só 3. Hoje... Uma pessoa na agenda até agora. O medo não é só do vírus. O marido é pedreiro. Ela tem filhos e netos em casa. A pergunta é a mesma de milhões de brasileiros. Como a família vai sobreviver? Nós somos autônomas, então a gente faz o nosso salário. A gente depende das clientes. A gente precisa de dinheiro para tudo, para viver. Não é nem para luxo, para isso, para aquilo, é para viver. Para desmarcar? Tá, joia. É um cancelamento atrás do outro. A Nilce conseguiu fazer 2 unhas hoje. Mal deu para tirar o dinheiro da condução. Um dia depois, o que a Nilce mais temia aconteceu. O salão onde ela trabalha está fechado. Pelo menos pelos próximos 20, 30 dias. Você que ficou encarregada de fechar o salão? Exatamente, eu que fiquei. Como é que você recebeu a notícia? Foi um baque, né? Tanto pra mim, pra minha mãe também, que é manicure aqui. No espaço apertado, em uma galeria no centro de São Paulo, Max faz unha, cabelo, tranças. O que aparecer. Paga aluguel para trabalhar e para morar. Eu preciso do povo para poder trabalhar. Eu atendo pessoas, eu lido com pessoas todo dia. E o que vai ser de mim? Só eu, meus materiais, o espelho. Mãe, já está chegando? Dona Laurinda é cliente antiga. Foi uma das poucas a vir para o salão nos últimos dias. A circulação de pessoas na cidade ainda não estava restrita, mas aos 74 anos, ela fez o que nenhum médico recomendaria. Você sabe tanto que eu gosto de rua, né? Gosta de passear, não consegue ficar em casa não. Eu gosto muito de andar, viajar, passear, gostoso, né? O negócio é ficar mais quieto em casa. A gente só acredita que acontece com os outros, né? Nunca pensa que vai afetar a gente. E infelizmente aconteceu.
O isolamento da família da Bia e do Luiz começou bem antes da decisão oficial. Já tem uns 15 dias que os dois levaram o trabalho para casa. Saíram hoje para tomar ar fresco na área livre do condomínio. E aproveitamos para falar com eles. A gente tem mais do que nunca a orientação de ficar em casa e evitar contato com pessoas como vocês aqui, né? A gente tem que ficar a 2 metros de vocês. Por isso que a gente está longe aqui. Ao ar livre, né? Eu achei ótimo. O que vocês estão fazendo, as preocupações que vocês estão tomando. Não, mas eu já tô de cabelo em pé. Até criei umas regrinhas hoje de brincou, guardou, colaborar com a casa, horários. A Bia está grávida de 7 meses. Enquanto a Catarina não chega, o Luiz, que trabalha numa empresa de investimentos, tomou conta do quarto da bebê. Ela, que comanda uma empresa na área de sustentabilidade, fica no escritório apertado, onde falta privacidade. Só quando as meninas sossegam, sobra um tempinho para trabalhar. Isolamento social. A Bia fez um diário Hoje as meninas estão mais calmas. de como tem sido esses dias de isolamento. Pra um show de mentira. Tô preocupada com o que pode estar rolando aí nos mercados. O momento mais triste foi saber da morte do avô do Luiz e ninguém poder ir ao enterro. Deus abençoe sua alma, vovô. Estamos mais fazendo comida e pensando no que a gente pode fazer para que elas não fiquem entediadas. Porque quando a baixinha fica entediada, o bicho pega. Você é meu amigão. Ficar em casa é a melhor coisa, evitar pegar o vírus é a melhor situação. A Nilce e a Max também estão se adaptando à nova rotina. Enquanto a Max brinca de mudar a cor das unhas para passar o tempo, a Nilce enfrenta esse momento difícil sem perder a esperança. Tenho uma fé que tudo isso vai passar, a gente vai dar a volta por cima e vai voltar tudo ao normal de novo, a todo vapor. O coronavírus chegou ao Brasil vindo da Itália, tão amada pelos brasileiros. O país vive hoje uma das mais difíceis crises da sua história. 9 de março de 2020, primeiro dia de quarentena. Io resto a casa. A Itália é o primeiro país do mundo a decretar o isolamento nacional. A política determina os limites, os médicos cuidam da doença e a população pensa na vida, que agora muda radicalmente. Dentro desses 3 campos de interesse, vamos passar as próximas semanas. As ruas esvaziadas pelo vírus trazem a lembrança inevitável da Segunda Guerra, memória que os mais velhos passaram aos filhos, aos netos. 75 anos depois do segundo conflito mundial, a Itália outra vez enterra milhares de vítimas. Ver gerações de avós e avós morrerem em poucos dias é muito angustiante. Então eu acho que um dos momentos piores desse isolamento, dessa quarentena, acontece às 6 da tarde, hora da Itália, 14 horas em Brasília, quando o boletim de mortos é atualizado pela Defesa Civil. Delle vittime di 602 nuovi deceduti. Não é só a nossa liberdade pessoal que sofre restrições. O trabalho também fica mais difícil e claustrofóbico. Ainda bem que a tecnologia ajuda a superar barreiras. As entrevistas via internet trazem os entrevistados para dentro de casa. A nossa central de informação funciona num estúdio aberto, nesse terraço no centro de Roma, com vários ângulos de cenário. Uma das mudanças de comportamento que essa emergência de saúde está causando é fazer com que as pessoas trabalhem mais em casa. No tempo livre, basta olhar para os lados. A jardinagem relaxa os pensamentos,
Com essa crise, todas as plantas ficaram meio abandonadas e agora é como se fôssemos obrigados a nos ocupar de pequenas ações cotidianas que são essenciais, mas que, na verdade, por falta de tempo, deixávamos nas mãos de outras pessoas. Mas é muito bom recuperar esse contato com as plantas. E no hemisfério norte é quase primavera. A Itália foi fechada em 6 decretos-leis, até as fábricas. Abertas ficaram apenas as estratégicas, de alimentos, remédios e combustíveis. Há filas em supermercados em muitas cidades e em algumas, racionamento. As compras online começaram a sofrer atrasos muito grandes, com entregas até 20 ou 30 dias depois. E hoje praticamente estão esgotadas. A praça que vende as frutas mais bonitas do centro de Roma, o Campo de Fiori, agora está desativado. Mas no endereço perto dali, os irmãos Cláudio e Máximo Zampa organizaram um depósito e continuam a servir os clientes por telefone. Buongiorno Massimo. Ciao Ilse, buongiorno, come stai? Tutto bene? Potresti mandare una scatola di frutta, per favore? Verduras e frutas frescas são embarcadas. Os entregadores estão entre os poucos autorizados a circular por esta Roma deserta. A metrópole que há um mês atraía multidões. Depois de uma viagem pelo centro blindado, alimentos essenciais chegam às casas. Pronto, la frutta, buongiorno. O isolamento nos ensina a comprar o necessário. Nessa época é melhor comprar as frutas que podem ser descascadas e cozinhar todas as verduras. O isolamento na Itália começou 12 dias antes do Brasil. Milhares de italianos desrespeitaram as ordens do governo e saíram de casa sem motivo. Mais de 80 mil processos foram abertos. Parece que essa emergência veio também ensinar o respeito às leis e aos outros. Grandes questões, como a das mudanças climáticas, ficaram esquecidas durante a pandemia. Mas a natureza fez as suas revelações em várias partes do mundo. Bastou pouco tempo de bloqueio da produção e a poluição do ar desapareceu na China, no norte rico da Itália. Quem imaginou ver um dia as águas dos canais de Veneza cristalinas? Ou até peixes no Canal Grande. Como o pós-guerra, o pós-novo coronavírus também vai exigir reconstrução. E é possível que nós, cada um de nós, não sejamos mais os mesmos. Aqui em Portugal, os principais monumentos turísticos estão assim, ó, fechados. Esta é a Torre de Belém, um dos pontos mais procurados pelos turistas, e a área por aqui está completamente vazia. Mas deste tempo de isolamento, desta tristeza toda, brotou o espírito de solidariedade dos portugueses. Pequenos bilhetes pregados aqui e ali, vizinhos que se oferecem a ajudar e a animar. Ninguém é uma ilha com um coração desenhado. Temos que ter esperança na humanidade. É a esperança que move os voluntários. A comida ainda chega quentinha na casa dos idosos. As refeições
para hoje, sábado e para domingo. Nós estamos a fazer uma joia. Os voluntários enfrentaram a desconfiança dos idosos. Afinal, lidam com dinheiro e têm acesso às residências. Por conta disso, o apoio da administração do bairro de Benfica foi fundamental. Todos temos que nos juntar para procurar as soluções. Os voluntários receberam coletes de identificação e apoio logístico. Então, e hoje está mais calma? Está sozinha? Não está desamparada, nós estamos cá para isso. Nas farmácias, eles já são conhecidos. Receita na mão, os remédios vão sendo separados e levados para quem precisa. Tem aqui os seus medicamentos. O valor é 13,24 €. Se a senhora agora não tiver disponibilidade, tudo bem, eu depois passo cá no outro dia, está bem? E tem que ter preparo físico. A Ana agradece o esforço todo. Estou no grupo de risco, tenho 55 anos, mas sou asmática e faço várias infecções respiratórias. Assim, na medida do possível, o comércio fica mais ordenado. As ruas mais vazias. E os idosos e doentes mais protegidos. E acho que devíamos todos nos unir, somos todos gente. E supostamente devíamos nos ajudar uns aos outros. Brasileiros estão vivendo experiências impressionantes em países longe daqui. Você sabia que em Israel, médicos e pacientes ficam separados por uma parede de vidro? É daqui a pouco. A Organização Mundial da Saúde classificou a disseminação da doença causada pelo novo coronavírus como uma pandemia. A Europa se tornou o epicentro da pandemia do novo coronavírus. Causa alarme especial a situação na Itália e no Irã. Escritórios, fábricas e a suspensão de quase todo o transporte público. A decretação da pandemia abalou o mercado financeiro. Medidas anunciadas derrubaram bolsas de valores no mundo todo. O mundo em alerta. Um planeta contra um vírus. A OMS defende que todos os casos suspeitos sejam testados. Situação de emergência. O inimigo invisível foi ganhando território. Nos corredores deste hospital em Israel, uma brasileira está em quarentena, diagnosticada com o coronavírus. Olá, meu nome é Tamar Roemer, tenho 31 anos, sou de São Paulo. Você está morando em Israel, é isso? Sim, eu moro aqui já faz um pouco mais de 2 anos e meio. Ela voltava de uma conferência na Escócia quando percebeu os sintomas. Eu liguei pro Ministério da Saúde, né, que eles têm uma linha direta para a gente se comunicar. Esse teste foi feito na sua casa, então você não se deslocou a um... Foi feito. Não. Ninguém, todo mundo que estava em quarentena tinha que ficar em casa, a gente não podia sair. Mas Tamar precisou dos cuidados de um hospital. E o tratamento lá é bem diferente. Entre os doentes, nada de isolamento. Ela nos mostra a ala dos infectados. De um dia para o outro chegaram mais 7 pessoas. Os doentes convivem aqui. Agora eu vou buscar o meu café da manhã que chegou. Mas os médicos não entram, ficam do outro lado das paredes. Eles avisam a gente pelo interfone e a gente recebe a comida aqui. Tem o meu nome, inclusive aqui. O médico que tá na sala dele, tipo o Big Brother assistindo a gente, ele ouve tudo por lá. Essa é o canto do exame à distância. A gente fala com eles através desse tablet. Tem um termômetro, isso daqui é um termômetro. Eu coloco a 5 centímetros da minha testa e mede minha temperatura. Aqui atrás eu também acoplo isso daqui, que é um estetoscópio.
Isso eu coloco no meu coração e no meu pulmão. Lá não há falta de testes. A cada 2 dias, Tamar passa pelo exame. Os médicos ficam do outro lado. Ela aguarda o resultado do último exame. Vou mostrar para vocês o meu quarto. Agora há pouco eu recebi dos meus amigos queridos um monte de ervinhas. Eles me mandaram para eu poder fazer chá, para eu poder temperar minha salada. Isso que é o mais importante, receber cuidado de todo mundo. 14 dias aqui. E o que ela aprendeu? Todo mundo tem que levar a quarentena a sério, não é brincadeira. Realmente a gente tem que conter essa doença e a gente pode fazer isso, né? Eu entendi que essa quarentena já não era mais pela minha saúde, né? Porque eu já estava bem, mas era pela saúde dos outros. Acabei de receber meu segundo negativo. Recebi agora as instruções de como me vestir para sair. Daqui a pouco estou chegando em casa. A certeza de estar curada. E a dúvida de ter ou não a doença. Oi, Brasil. Tudo bem? Eu me chamo Maíra. Eu sou jornalista. Estou aqui na Dinamarca há 11 anos. Tive que me reinventar e agora eu sou chefe. Trabalho como chefe de cozinha. Ela, a filha Maia e o marido Cris voltaram das férias no México. E o meu marido e a minha filha ficaram gripados lá por causa de ar-condicionado. O coronavírus foi se espalhando rapidamente pela Europa. Realmente foi muito pânico, assim. O Covid-19 matou mais gente na Espanha do que na Itália. E o número de mortos em território espanhol já é maior do que da China. E no restaurante onde a Maíra trabalha? Não tem ninguém. Eu cheguei 1h30 mais tarde, porque realmente não tem muito o que fazer. Naquele dia ela voltou para casa diferente. Não tô legal, comecei com dor de garganta, dor de cabeça. Ai, meu Deus. Enfim, então tô em casa, tô bem, mas sei lá, vai saber se é esse vírus, se não é, se é a gripe que tá rolando aqui na minha casa, se é o que eles têm, se não é. O que era um registro de semanas conturbadas na Europa virou o diário de uma família em quarentena. Mas o que eles têm, afinal? Não existe diagnóstico. Lá, como aqui, faltam testes. Quantas famílias vivem o mesmo dilema? Enfim, vamos lá. Boa noite. Olá. Hoje eu acordei um pouquinho melhor, né? Oi, Maia. Maíra conversou com um médico por telefone. Soube que provavelmente a família inteira pegou o vírus. A semana vai passando e logo, logo, o corona também. Só desejo boa sorte para o mundo inteiro, porque, olha, é muito, muito doido tudo isso. O vírus surgiu no mercado de peixes e frutos do mar, muito parecido com esse aqui, na cidade de Wuhan, na China. Em meados de janeiro, já tinha chegado à Tailândia, logo depois ao Japão. Mas como o país com a maior metrópole do mundo está encarando a pandemia? Embora os números estejam subindo, o Japão não está entre os 10 países com mais infectados e mortos. Por quê? Hábitos consolidados talvez ajudem a explicar. É uma sociedade de pouco contato físico, um país de muitos idosos e que adota a chamada etiqueta respiratória. Usar máscaras é o primeiro sintoma de qualquer resfriado ou alergia. Há 7 anos seguidos, os casos de influenza, a gripe comum, caem no país. Os números da própria Covid pareciam estabilizados, mas esta foi uma semana de alerta. O Japão registrou recorde de infectados em um só dia, um dia depois do anúncio do adiamento das Olimpíadas para o ano que vem. Muito engraçado. Olha, por aqui as crianças já estão há um mês sem aulas e temos que usar a criatividade, né? Good. Yeah, exactly. Good. A escola manda uma série de tarefas e semanalmente nós recebemos esses relatórios. É tipo um diário que eu tenho que escrever. Eu fiz uma historinha de um boneco. Vamos lá que agora é hora do rodízio.
Até já, fica com sua mãe aí, gente. Tem que ir lá pro escritório de novo. Trouxe matemática pra gente fazer, vamos lá? Tentar dividir o nosso tempo. Nós, jornalistas, estamos trabalhando muito por causa do coronavírus. Imagino quantas famílias estão vivendo essa mesma situação. Irã e Estados Unidos, 2 inimigos na mesma luta contra o coronavírus. Ninguém imaginava. Os milionários que frequentam o clube de Mar-a-Lago não sabiam que jantariam ao lado de presidentes. E muito menos que aquele jantar entraria para a história como uma espécie de último brinde de uma era. Donald Trump convidou Jair Bolsonaro para celebrar a amizade em seu hotel de luxo na Flórida. Mas no ar pairava uma ameaça cujo tamanho ninguém ainda imaginava. Presidente, por favor, a última oportunidade, uma palavrinha com a imprensa. Nenhum de nós, jornalistas, imaginávamos que essa era uma cobertura mais arriscada que as outras. Foi só quando o presidente voltou ao Brasil que as notícias começaram a surgir. 22 pessoas que estiveram na comitiva contraíram a doença. Na hora, eu entrei em auto-quarentena. Tá falando de casa porque tá em home office, não é isso, Felipe? Isso, Márcio, tudo bem? Bom dia para você, bom dia a todos. Estou trabalhando de casa essa semana, uma das recomendações das autoridades. E cada dia nas nossas vidas passou a se tornar um mês. I am officially declaring a national emergency. Todos os teatros da Broadway suspenderam os espetáculos. Alguns dos lugares mais famosos ficaram assim praticamente vazios. O coronavírus atravessou fronteiras. Em breve o país pode virar o novo epicentro mundial da pandemia. Com tudo isso acontecendo lá fora, o virtual virou o novo real. O produtor Felipe Coalho estava comigo lá naquela cobertura em Miami e também está vivendo a quarentena. Oi, Coalho, como é que tem sido os dias por aí? Oi, Felipe. A gente vai criando estratégias, né, para conseguir encarar o dia a dia. É repetir a rotina, como se estivesse indo para o escritório, como se tivesse a vida normal. É hora de medir a febre. Vamos lá. Eu tenho feito isso de manhã quando eu acordo, na hora do almoço. A única vantagem do home office é não precisar encarar o frio de 5 graus lá de fora. Eu peço comida, o entregador traz, mas mantenho uma distância. Eu aqueço, como rapidinho e logo volto para o trabalho. A gente está em casa tendo que fazer as compras pela internet também, mas nos grandes supermercados virtuais esgotaram álcool em gel, papel higiênico. E lá de Boston, a região com mais brasileiros aqui nos Estados Unidos, a gente recebe os mesmos relatos. A procura por alguns produtos é tão grande que o mercado teve que reabastecer, porque as pessoas estão desesperadas por esses produtos. Essa é a prateleira do álcool gel. As pessoas têm medo, as informações que a gente recebe de rede social, televisão e rádio, que fiquem em suas casas. Trabalho nesse restaurante. Normalmente tem uma fila de espera aos domingos de manhã e hoje não está acontecendo. E as fronteiras começaram a fechar e nós aqui cada vez mais isolados. Quando eu pude pôr o pé na rua pela primeira vez depois de 14 dias, que é o tempo de incubação do vírus, o longo inverno tinha acabado. E Nova York já é o epicentro da epidemia nos Estados Unidos. 1 em cada 700 pessoas aqui está infectada. A gente pode ficar um tempo na rua para exercer nossa profissão, considerada essencial nesse momento, mas as ruas não são mais as mesmas. Algumas lojas já se protegem com tapumes no momento de incerteza. Talvez as ruas nunca mais sejam as mesmas. E a gente vai viver um dia de cada vez. É uma batalha em que arqui-inimigos estão do mesmo lado. No Irã, as semanas passam e o drama continua. Cerca de uma morte a cada 10 minutos. Sou Elisângela Camargo, tenho 43 anos, sou casada com um iraniano. Esse é meu esposo Ismael. Ele tá de luva, máscara, tirou os sapatos lá fora. O casal tem 2 filhos, está se cuidando ao máximo. O Ismael mal chegou e já vai nos levar para ver como está a capital, Teherã. Reutiliza ainda esse papel para poder abrir a porta até irmos ao carro.
no carro detalhes que protegem. A gente usa o plástico filme, esse é o procedimento novo que o Irã está tomando. Depois a gente retira e joga fora. As ruas não tem ninguém. Todo mundo respeitando, quarentena. Demorou, mas o país acordou para o tamanho do problema. Tudo fechado, colocaram pedras na entrada. Uma semana antes de começar o falecimento sobre o vírus do corona, aqui era um movimento bem grande. Não tinha como parar o carro, não tinha como andar. Hoje não tem nada de pessoa na rua. Lojas fechadas, algumas abertas, mas não tem população. Farmácia fechada. Chegamos aqui a um supermercado, tá? Que ele atende as precisões. Só ele que está aberto. Nós estamos aqui em frente da mesquita e o governo teve a iniciativa de fazer uma distribuição de desinfetante. Esse desinfetante serve para carro, serve para casa, serve para limpar os sapatos. Limpeza extrema. Tudo o que vem da rua, a dona Elisângela lava. É uma função, mas é a única coisa que nós podemos fazer para acabar com o coronavírus. Tudo lavado. Se Deus quiser, essa fase vai passar. Força, Brasil! Os países asiáticos, os primeiros atingidos, já se preparam para sair da quarentena. A Coreia do Sul sofreu com o coronavírus, mas a vida parece estar recomeçando. Uma das principais atrações da cidade, o Palácio de Gyeongbokgung, reabriu ao público. Mas todo mundo está de máscara. Isso não é apenas uma questão de proteção pessoal, senão que também um esforço para evitar a contaminação, para evitar que outra pessoa acabe pegando um vírus que você pode não saber que está carregando. Conhecemos o Carlos quando fomos para a Coreia do Sul em 2017. Isso aqui é o que a criançada leva para a escola. Isso, é o lanchinho. Ele mora há 12 anos em Seul. Como acabou de voltar de uma viagem a trabalho para Costa Rica, Carlos decidiu fazer o teste de coronavírus. Estamos chegando aqui no centro de diagnóstico para fazer o exame de coronavírus sem sair do carro. A Coreia do Sul já realizou mais de 300 mil testes. 감사합니다. Então, primeira etapa, preencher um formulário com as informações pessoais e as minhas atividades, né, o que eu tenho feito nos últimos tempos. Depois, o agente de saúde mede a temperatura do Carlos. 37 graus. A gente preenche aqui com a temperatura que eu apresentei, foi 37, que é 정상적인 온도죠. Ok. É a temperatura normal. Não estou apresentando sintomas, então, felizmente. Na China, o rigor é maior. A estudante Mariana segue em quarentena dentro do campus da Universidade de Baoding, na província de Hebei. Apesar da gente poder agora sair, a situação ainda é levada bem a sério. As aulas de mandarim são dadas pela internet. Os professores se comunicam assim, eles mandam um link, a gente entra para ver a apresentação, mas funciona bem direitinho. A limpeza do campus é rigorosa, 2 vezes por dia. Bom, eles levam isso muito a sério, então todo dia de manhã e à tarde eles passam um produto. Mariana só pode ir até o mercado da faculdade. Na entrada, um funcionário avalia a temperatura e anota o nome de todos que entram. O número de clientes é limitado. A gente tem dias bons, apesar do que está acontecendo, mas agora a situação está bem mais controlada na China. Miguel não quis voltar. E hoje deve ser o brasileiro que ficou mais tempo impedido de sair de casa por causa do vírus.
Ele mora na Universidade de Hubei, na cidade de Wuhan, onde o surto começou. Está trancado no seu alojamento desde o dia 17 de janeiro. De um dia para o outro, a cidade fechou, transporte público foi cortado, então eles foram fechando um cerco, né, contra o vírus. Miguel não quis interromper o seu maior sonho, o de estudar educação física na China. Ele já se apresentava nos eventos ao lado dos colegas chineses. Com a pandemia, ficou sozinho num alojamento de 3 quartos. Os colegas estavam viajando, não puderam voltar. Aqui é a parte do apartamento que eu mais fiquei durante a quarentena, porque era onde batia sol, dentro do meu apartamento. Da janela, ele começa a perceber que os tempos estão mudando, e para melhor. Talvez não dê para ver porque estou um pouco longe, mas agora as árvores começaram a florir. A primavera chegou com boa notícia. A data para o fim do longo confinamento, 8 de abril. Em toda a Ásia, as flores cobrem a paisagem. Parece um recado da natureza. Esperança de que por aqui, o pior já pode ter passado. Fique agora com o Jornal da Globo e fique em casa. Um ótimo fim de semana para você e sexta-feira que vem a gente se vê.